E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para gravarmos esse vídeo corrigindo as atividades que eu havia passado para vocês, tá? E essas questões elas dizem respeito àqueles conteúdos que eu falei que ia cair na avaliação, né? Soluções, propriedades dos materiais, compostos orgânicos e funções orgânicas, tá? Então vamos começar aqui, ó. Primeira questão diz assim: a solubilidade de um sal na água é de 40 gramas por litro. Ou seja, ele quer dizer que, deixa eu colocar só a canetinha aqui. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se a solubilidade é 40 gramas por litro, isso quer dizer que 1 litro de solução dissolve 40 gramas desse sal, né? A 25 graus Celsius, né? A essa temperatura aqui. Aí ele pergunta, em 100 ml de água foram dissolvidos 5 gramas desse sal. Então a solução formada será. Aí que ele quer saber o que? Ele quer saber se a solução é saturada, tá? É insaturada ou é supersaturada. Tá? Eu acho que eu até esqueci de falar sobre isso aqui lá naquela aula, mas é o seguinte, quando é que a solução é saturada? Quando ela tem exatamente a mesma quantidade de sal dissolvida que ela pode dissolver, ou seja, ela tem o máximo que ela pode dissolver. Então, quando ela dissolve, ela tem a quantidade máxima de sal que ela pode dissolver, né? Ela é uma solução saturada. Então, se ela tiver 40 gramas por litro lá de sal nessa solução, ela é uma solução saturada. Se ela tiver menos, aí ela é insaturada, tá? Ela não chegou a saturar porque ela tem menos do que a quantidade que ela poderia dissolver. E supersaturada é quando ela tem mais. Então, aqui é quando ela tem menos do que a quantidade que ela pode dissolver. Aqui é quando ela tem mais, tá, do que a quantidade que ela pode dissolver. E aqui é quando ela tem exatamente a mesma quantidade que ela pode dissolver. Então ele diz que ela consegue dissolver 40 gramas por litro. Só que é o seguinte, eu sei que 1 litro tem 1000 ml, né? Só que a solução que ele usou aí só são 100 ml, tá? Ou seja, 100 ml é 10 vezes menos do que 1 litro, porque 1 litro tem 1000 ml. Então 100 ml é 10 vezes menos do que isso, tá? Então, ó, só para vocês entenderem melhor. Se eu tiver 1 litro de solução, eu consigo dissolver 40 gramas. Se eu tiver apenas 100 ml, né? 100 ml, 1 litro são 1000 ml. 100 ml é 1/10 de 1 litro. Então, a quantidade que eu posso dissolver também é 1/10. Então, ao invés de eu poder dissolver 40 gramas, eu só posso dissolver aqui, no máximo, quanto? 4 gramas. Mas ele disse que lá tem 5 gramas. Tá? Então, se tem 5, essa quantidade está acima do limite que eu posso dissolver. Então, essa solução é o quê? Ela é supersaturada. Tá? É uma solução supersaturada. Tá? Porque ela dissolveu mais do que o que ela poderia dissolver. Ela poderia dissolver 4, né? O limite é 4, a solubilidade é 4 gramas em 100 ml. E ela dissolveu 5, tá? 5 gramas, tá? Que foi o que ele falou aqui na questão. Certo? Ok. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, peraí, eu fiz um risquinho sem querer aqui, deixa eu apagar. A próxima questão diz assim, o coeficiente de solubilidade de um sal é de 60 gramas por 100 gramas de água. Então ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que a cada 100 gramas de água eu consigo dissolver 60 gramas desse sal, tá? A 80 graus Celsius. Qual é a massa desse sal nessa temperatura para saturar 80 gramas de água? Então, deixa só eu ajeitar aqui um pouquinho, peraí. Esse tipo de questão, pessoal, de solubilidade, vocês podem resolver por regra de 3, tá? Nós vamos colocar aqui nessa coluna os valores em relação à água e nessa os valores em relação ao sal, tá?
Então, ele está dizendo o seguinte, 60... Não, aliás. Ele está dizendo que 60 gramas de sal se dissolve em 100 gramas de água, tá? Então, vamos colocar novamente aqui, ó. 100 gramas de água dissolve em 60 gramas de sal. Ele quer saber a quantidade de sal que eu consigo dissolver, né? Que é para saturar. Para saturar é o quê? Para atingir a quantidade máxima que pode ser dissolvida. Então, qual é a quantidade máxima que eu posso dissolver desse sal, tá? Em 80 gramas de água. Então, vamos colocar aqui embaixo da coluna da água, 80 gramas. Isso aqui vai me dar X, ou seja, eu quero saber X, que é a quantidade de sal que eu consigo dissolver em 80 gramas de água, sendo que 60 gramas de sal se dissolve em 100 gramas de água, tá? Então aqui a gente vai usar a regrinha de 3, 100 vezes X, vamos fazer a continha aqui desse lado, 100 vezes X é 100X, 60 vezes 80, 6 vezes 8, 48, aí joga dois zerinhos aqui, tá? Isolo o x, então eu vou ter 4.800 dividido por 100. É só cortar esses dois zeros aqui, ó. Fica 48 dividido por 1, que é 48 gramas. Então, 48 gramas é a quantidade de sal que eu consigo dissolver em 80 gramas de água, tá certo? Para saturar, né? Se for para ficar insaturada, é menos. Para ficar saturada é 48. Se for para ficar supersaturada, eu teria que dissolver mais do que 48, né? Questão 3. Veja o gráfico da curva de solubilidade em água de diversos sais na imagem a seguir. Então, tá aqui o gráfico, são vários sais, ó, CaCl2, NaNO2, KCl, KClO3, NaCl. Cada um com a sua curva de solubilidade. Essa curva aqui, ela foi feita para 100 ml de água, tá? Então, aqui a solubilidade deles é em 100 ml de água. Certo? Tem que ficar atento a essa quantidade aqui, porque a gente tem que usar ela na regra de 3. Aí ele vai perguntar aqui, qual é o sal mais solúvel a 20 graus Celsius? 20 graus Celsius é aqui, ó. Aqui são as temperaturas aqui embaixo, ó. 20, 40, lógico que aqui é 10, né? Aqui é 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, até 100 graus essa curva, tá? Esse gráfico. E aí, a 20 graus, qual é o sal mais solúvel? Deixa eu mudar a cor aqui para não confundir vocês. Tá verdinho aqui. Qual é o sal mais solúvel a 20 graus Celsius, pessoal? O sal mais solúvel é o que tiver a curva aqui mais alta, ó. Vamos, ó, lá em cima, tá vendo aqui, ó? Ó, esse sal bem aqui, ó. Esse sal aqui, que é qual? Que é o NaNO2. Então, a 20 graus Celsius ele é o que tem o valor mais elevado, ó, porque esse outro sal está um valor um pouco mais abaixo. Esses dois aqui já estão mais lá embaixo, e esse outro aqui é o que é menos solúvel, né? O KClO3. Então, o NaNO2 a 20 graus ele é o mais solúvel, tá? NaNO2, que é o nitrato de sódio, tá certo? Não, é nitrito de sódio, na verdade, aqui. NaNO2. Letra B. Qual o sal menos solúvel a 70 graus? Então, agora a gente vai ter que pegar a curva lá em 70 graus Celsius. Deixa eu colocar aqui azulzinho agora. 70 graus Celsius é aqui, pessoal, ó. Entre os 60 e o 80, né? Então, qual é o menos solúvel? O primeiro que eu achar aqui subindo é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. E tá praticamente igual, né? Não, aliás, não, aqui é a linha é esse aqui, ó. Essa curvazinha bem aqui, ó, que começa aqui, eu acho que dá para vocês entenderem aí. Começa aqui e vai até aqui, ó. Então é o KClO3, né? Aqui a 70 graus ele é o menos solúvel, certo? KClO3. KClO3. Então quando ele perguntar qual o mais solúvel, você vai na temperatura que ele falou e procura o que tiver mais lá em cima. Se ele perguntar o menos solúvel, você vai na temperatura que ele falou e procura o que tiver mais abaixo, né? A curva mais abaixo. E aí a letra C, vamos voltar aqui para o vermelho. A letra C, ele pergunta quantos gramas de NaNO2 satura 1 litro de água a 20 graus Celsius. Então tá aqui, ó. NaNO2 a 20 graus Celsius
a gente vai... Aqui ele está falando, aqui são 100 ml de água. Então esse valor aqui de referência é para 100 ml de água, tá? Então vou fazer aquela regrinha 3 que a gente fez lá. A gente vai colocar aqui água. Meu Deus, não ficou bom aqui. Vou colocar a borrachinha. Tentar de novo. A gente vai colocar aqui água. E aqui a gente vai colocar o sal, né? E aí, ó, aquele gráfico ali são para 100 ml de água, certo? E aí a gente vai pegar no gráfico, para colocar aqui do outro lado, a gente vai pegar no gráfico o valor que está indicando aqui, ó. Ele falou 20 graus Celsius, então 20 graus Celsius é essa curva que a gente já tinha feito na letra A aqui, a gente já tinha procurado, né? Do NaNO2. E o valor é mais ou menos aqui, ó. Se a gente for ver, esse valor aqui é próximo de quanto aqui, ó? De 90, né? Se a gente for puxar aqui para o eixo, porque a gente vai fazer isso, ó, puxar aqui para o eixo Y, né? Então, aproximadamente 90 é onde encontra aqui essa curva aqui, onde se encontra essa curva. Então, aqui eu consigo dissolver 90 gramas desse sal em 100 ml de água, tá? É um sal bem solúvel. E aí ele pergunta se eu tiver 1 litro de água. Então, 1 litro são 1000 ml, vocês têm que lembrar disso. Porque eu tenho que usar aqui a mesma unidade, né? E aí ele quer saber quantos gramas eu consigo dissolver, X. Aí só é resolver essa regrinha de 3 aqui, ó. Multiplica cruzado, 100 vezes X. 100x, 1000 vezes 90 dá 90 mil. E aí eu vou pegar 90 mil e dividir por 100. Aí é só cortar aqui esses dois zeros com esses dois aqui. Eu tenho 900 dividido por 1, que dá 900 gramas. Tá? Então eu conseguiria dissolver 900 gramas desse sal do NaNO2 em 1 litro de água, tá certo? Então essas questões de solubilidade, que utiliza esses valores, esses gráficos e tal, você sempre vai resolver por regra de 3, tá? Os cálculos. Não tem nenhuma fórmula que você precise lembrar. Só a regrinha de 3, faz a regrinha de 3, monta, resolve e resolveu. A questão número 4 diz assim, aqui já vamos entrar agora em soluções, né? Então, calcule a massa de HCN, né, um sal, é um ácido, aliás. Calcule a massa de HCN, que deve ser dissolvida em água para obter 300 centímetros cúbicos de solução, 0,6 mol por litro. Quando você vê algum valor na questão que envolve mol por litro, aqui a gente está falando aqui de molaridade, tá? Então, essa aí é a molaridade. Essa aí é a molaridade da solução, né? A molaridade da solução, que é essa letrinha aqui, é 0,6 mol por litro, tá? Ou seja, a cada litro de solução eu tenho 0,6 mols de soluto, certo? E ele disse também que o volume, ele deu aqui o volume, ó, o volume da solução é 300 centímetros cúbicos, tá? 1 centímetro cúbico, pessoal, é igual a 1 ml, certo? 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Então, resumindo, essa solução, se ela tem 300 centímetros cúbicos, ela tem 300 ml de volume, tá bom? E ele quer saber a massa que deve ser dissolvida, tá? A molaridade, ela não trabalha com massa, ela trabalha com número de mols, né? Então, eu tenho a fórmula assim, molaridade é o número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. Mas eu tenho uma outra formulazinha que converte a massa em mols, tá? Que é o seguinte, quantidade de mol é massa sobre massa molar. Eu preciso da massa molar da substância. Nessa questão era para ele ter dado alguns valores, né? Para calcular a massa molar, ele não deu. Esqueceu de colocar, mas é o seguinte. Como é que calcula a massa molar? É somando as massas dos elementos da molécula, tá? Aquela massa que tem lá na tabela periódica. Então, por exemplo, o hidrogênio, ele tem massa 1, tá? O carbono tem massa 12. E o nitrogênio tem massa 14. Peraí, esqueci de colocar o N, né?
nitrogênio tem massa 14. Então, a gente aqui só é somar. Se eu tenho lá um hidrogênio, um carbono e um nitrogênio, então eu vou somar. Um hidrogênio 1 mais um carbono 12 dá 13. 13 mais 14, 27. Então, a massa molar do HCN é 27, tá? 27 gramas por mol, que é o que eu vou usar aqui. Então, vamos fazer essa continha aqui, peraí. Nós vamos primeiro utilizar... Não ficou a canetinha, o que foi que aconteceu? Nós vamos primeiro utilizar... O sistemazinho está dando umas falhas aqui. Nós vamos primeiro utilizar essa fórmula aqui para nós acharmos a quantidade de mols, né? Porque a gente já tem a molaridade e tem o volume, tá? Só outro detalhe, pessoal, ó, a molaridade ela está em mol por litro, tá? E o volume está em ml, então ml e litro são diferentes, não pode ficar nessa unidade aqui. Então a gente vai ter que pegar esses ml aqui e passar para litros, né? Converter em litros. 300 ml, um litro tem 1000 ml, então 300 ml é 300 dividido por 1000, o que dá 0,3 litros, tá? Então é esse valor que nós vamos usar aqui. Deixa eu separar aqui, ó. Então, nós vamos substituir agora os valores na fórmula. Qual é a molaridade que ele deu na questão? 0,6. O número de mols eu não sei, né? É o que eu vou descobrir. E o volume 0,3, certo? Aí aqui eu vou só fazer, multiplicar cruzado aqui. N1 vezes 1 é N1. E 0,6 vezes 0,3 dá 0,18. Beleza? Então, aqui eu tenho que essa solução ela vai ter 0,18 mols. Agora eu pego, só que ele não quer a quantidade de mols, né? Ele quer a massa, ó, calcule a massa. Então eu vou usar essa outra formulazinha para achar a massa. Então o número de mols aí é 0,18. Aí eu quero saber a massa, e a massa molar é aquele 24, aliás, é 27, né, pessoal? Desculpa aí, 27. É aquele 27 que a gente achou lá, quando somando a massa dos elementos. Então é 27. E aí eu multiplicando isso aqui, m vezes 1 é m, 27 vezes 0,18, eu vou encontrar essa massa em gramas aí. Deixa eu fazer aqui. Como o espaço está pequeno, não dá para a gente fazer uma continha aí. Então, isso vai dar aproximadamente 4,86 gramas, tá? Essa é a nossa resposta, beleza? Esse conteúdo de soluções aqui, ele tem um pouquinho de cálculo mesmo, tá? É normal. Quinta questão. Calcule a quantidade em volume de álcool que contém em 350 ml de bebida. Então, aqui a gente já vê que isso aqui é um volume, né? O volume já pode anotar aqui, ó, 350 ml. Isso aqui dá 0,35 litros, tá? Se eu dividir por 1000 aqui, cujo teor alcoólico é de 5%. Então, aqui ele deu o título, tá, pessoal? O título é 5%. Só que a gente não, no cálculo a gente não pode usar em porcentagem, tem que transformar em número decimal. Então, 5% é 5 sobre 100, né? Que vai dar 0,05. Então, o título aqui é 0,05. E ele quer a quantidade de álcool em volume. O álcool, no caso, ele é o soluto, né? Então, ele quer o volume do soluto. É isso. A gente lembra lá que o título é o volume do soluto sobre o volume da solução, tá? Então, o título aqui é 0,05. O volume do soluto é o que ele quer saber e o volume da solução é 0,35. Eu vou fazer a multiplicaçãozinha aqui, certo? Vamos aqui para frente. E vai ficar V1 vezes 1 é V1, 0,35 vezes 0,05 vai me dar essa quantidade aí. , 0,0175.
0,0175, no caso aqui litros, né? Porque o volume lá está em litros. Se eu transformar em ml, isso é multiplicar isso aqui por 1000 que eu vou achar a quantidade de ml, né? 1000, aqui são 3 casas, vai ficar em torno de 17,5 ml de álcool que vai ter aí nesses 350 ml de bebida, tá bom? Mais ou menos isso. Então, teor alcoólico de 5%, ok? Sexta questão, qual a porcentagem em massa de soluto numa solução preparada pela dissolução? Ele quer saber a porcentagem em massa. A porcentagem em massa é o quê? É o título, né? É o título em massa, só que em porcentagem. Quando a gente fala título, é o número assim, ó, um númerozinho normal. Aí quando ele fala porcentagem, isso é transformar em porcentagem, isso é multiplicar por 100. Numa solução preparada pela dissolução de 8 gramas de hidróxido de sódio, isso aqui é o soluto, então eu tenho a massa do soluto, 8 gramas, tá? Em 92 gramas de água. Então a massa de solvente, né? Solvente, 92 gramas de água. Você tem que ter cuidado porque a massa da água não é a massa da solução, tá? É a massa do solvente. A água é o solvente. A massa da solução que a gente vai precisar, você vai somar essas duas massas aí. Vai ser 8 mais 92, o que dá 100 gramas. Essa é a massa da solução. Então vamos lá. Título em massa é a massa do soluto sobre a massa da solução. A massa do soluto são 8 gramas, a massa da solução 100. Então, só é dividir isso aí e eu vou encontrar 0,08, o título 0,08. Mas como ele quer em porcentagem, aí multiplica por 100. Então, isso aqui vai dar 8%, tá certo? 8%. Muita questão de soluções, né? Questão 7. Dissolve-se 1 mol de molécula de HCl em 973,5 gramas de água. Calcule a porcentagem em massa de HCl nessa solução. Ele quer a porcentagem em massa também. Então, vai ser aquela mesma formulazinha lá. Título em massa é a massa do soluto pela massa da solução. Só que a massa do soluto ele não deu, ele só disse que é 1 mol de soluto. 1 mol de HCl, né? 1 mol de HCl. Então, a gente vai ter que fazer aquela mesma regrinha lá de calcular a massa de 1 mol, né? A massa molar. Então, eu vou ter que somar as massas dos elementos. Eu sei que o hidrogênio, não é para ele ter dado também na questão, o hidrogênio é 1 e o cloro é 35,5, a massa dele, tá? Era para ter vindo na questão isso aqui. Mas vocês, como vocês fizeram em casa, poderia ter pesquisado, né? Na tabela periódica ou na internet. Mas aí se eu somar aqui, eu tenho um hidrogênio e um cloro, então só é somar 35,5 mais 1, 36,5 gramas por mol. Essa aqui é a massa molar do HCl, tá? Então, como eu tenho 1 mol, então 1 vezes isso aqui é isso aqui, 36,5 gramas. E a massa de água, lembrando que a massa de água é o solvente, tá? Então, para eu achar a massa da solução, eu vou ter que somar a massa do soluto, que é 36,5, mais a massa do solvente, que é 963,5. Tá? Isso aqui, meio aqui vai dar 964, mais 36, 100. Isso aqui vai dar 100. Tá? Deixa eu só confirmar aqui, mas vai dar 100. 36,5, não, peraí. 963,5 mais 36,5. É 100 não, dá 1000, né? Aí dá 1000. 1000 gramas. Então, essa é a massa da solução. 1000. Aí agora só vou dividir isso aqui. Dividir por 1000 é só voltar 3 casas aqui. Então, eu vou ter 0,0365. Certo? Esse aqui é o título, mas como ele quer em porcentagem, então você pega e multiplica por 100. Então eu vou ter 3,65% aí de porcentagem de HCl na água, certo? Essa é a nossa resposta.
Questão 8, ele diz que a concentração comum de uma solução, aqui ele já vai falar de concentração comum, né? Concentração comum é 20 gramas por litro. Tá aqui, ó, 20 gramas por litro. Determine o volume dessa solução, então ele quer o volume da solução, sabendo que ela contém 75 gramas de soluto. Então, a massa do soluto, 75 gramas. Vamos lembrar aí a formulazinha da concentração comum. Concentração comum é massa do soluto sobre o volume da solução, tá? Então, vamos substituir aqui, ó, o C, que é a concentração, é 20, certo? A massa do soluto, ele deu ali, é 75, ele quer o volume. Então, eu só vou multiplicar isso aqui, 20 vezes... Eu posso só inverter o V e o 20 de lugar, fica 75 dividido por 20. Então, isso aqui vai me dar 75 dividido por 10 dá 7,5, dividido pela metade de 7,5, 3,75. Tá? Litros. Beleza? Passando para a próxima, agora a gente já vai cair aqui naquela parte da química orgânica, né, dos compostos orgânicos e etc. Então, das substâncias abaixo, a única que não é uma substância orgânica eu acho que até na aula eu falei para vocês que toda substância que tem carbono é orgânica, com exceção de algumas apenas, tipo o CO, né, o CO2 e o H2CO3. Eu dei esses três exemplos. Então, você está vendo aqui na letra D, o H2CO3 ele não é uma substância orgânica, tá? É uma exceção, mas todas essas outras aqui são. O primeiro conceito de química orgânica foi... O química orgânica ela teve dois conceitos. O primeiro é que, na época que eles descobriram a química orgânica, ela estudava compostos que eram produzidos por seres vivos, apenas. E só posteriormente é que eles conseguiram fabricar esses compostos em laboratório. Então, o conceito mudou para a química que estuda substâncias do carbono, né? Composto do carbono. Mas o primeiro conceito é esse aqui. É a parte da química que estuda as substâncias produzidas pelos seres vivos, tá? E o conceito mais atual, que é o que ele pede nessa questão 11, é que é a parte da química que estuda os compostos do carbono. É a letra C, certo? Explique sobre a teoria da força vital, sua superação, a respectiva reação química e o cientista responsável por isso. A teoria da força vital era justamente aquilo que eu falei. Eles achavam que somente os seres vivos conseguiam produzir substâncias orgânicas, tá? Isso lá no início, lá no século XIX, tá certo? Então, essa era a teoria da força vital. Então, eu vou tentar resumir aqui para a gente não demorar muito. Somente os seres vivos conseguem produzir substâncias orgânicas. Isso era o que eles achavam lá no início, né? Mas aí depois essa teoria foi superada por um cientista chamado Euler. O que foi que o Euler fez? Ele conseguiu fabricar, né? Ele conseguiu sintetizar, ou seja, ele conseguiu fabricar uma substância orgânica, né? Que foi a ureia. Então, a partir daí, eles descobriram que era possível, sim, fabricar uma substância orgânica, né? Sintetizar. E aí, isso aqui derrubou a teoria da força vital. Derrubou essa teoria, tá certo? A reação química, vocês dêem uma pesquisada aí na internet que você encontra, tá? Ele pegou um ácido lá, ácido úrico, ele deixou perto de um... Foi por acidente, na verdade, né? Ele deixou perto de uma fonte de calor, ela aqueceu e se transformou em ureia, né? E aí essa reação aí acidental foi que derrubou essa teoria e a partir daí começaram a
pesquisar como fabricar essas substâncias orgânicas e hoje em dia existem várias substâncias que são sintetizadas, né, orgânicas, medicamentos e várias outras coisas, certo? Então, resumindo, é isso. A questão 13, ele pediu aqui para citar 3 importantes características do carbono, porque a química orgânica ela estuda principalmente o carbono, né? Então, eles se preocupam com essas propriedades do carbono. A primeira propriedade do carbono é que ele é tetravalente, né? Ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações, tá? A segunda propriedade é que ele consegue se ligar a diferentes elementos. É uma outra propriedade. E uma terceira propriedade importante é a capacidade de formar cadeias. Então a gente estuda aí as cadeias carbônicas e elas só existem por essa capacidade dele de formar cadeias, né? Ou seja, de se ligar a ele mesmo. Então o carbono ele se liga a ele mesmo e vai formando cadeias longas, enormes. E isso faz com que exista uma variedade imensa de compostos orgânicos, né? Por causa dessa propriedade, tá certo? Então as 3 principais são essas, tá? E a última questão, ele pedia para você identificar as funções aqui, né, nos compostos, tá? Então você vai procurar na cadeia alguma parte que identifique a função. Esse primeiro composto aqui, você percebe que ele todo ele só tem carbono e hidrogênio, né? A cadeia toda só tem carbono e hidrogênio. Então isso aqui é o que? É um hidrocarboneto. Esse composto aqui, ó, tem esse grupo funcional aqui, ó. Uma dupla O, ligação dupla com oxigênio e um OH. Isso aqui é um grupo funcional característico dos ácidos carboxílicos, tá? Na verdade, é só um, né? Vou pagar o S aqui. Só um, aí no caso é um ácido carboxílico, tá? Esse grupo aqui, ó, isso aqui no meio, pessoal, é um carbono, tá? Quando tem só uma linhazinha, onde ela se encontra aqui, é como se fosse um carbono. O carbono ele não é obrigado a aparecer, não, em todas as cadeias, tá? Você pode deixar ele sem aparecer, porque como ele sempre vai existir, você sabe que aquilo ali já é um carbono. Então, esse grupozinho funcional aqui, ó, um carbono com uma dupla O assim no meio da cadeia, é um grupo funcional de uma cetona. Então, isso aqui é uma cetona, tá? É um composto da função cetona. Esse C ficou, foi feio, viu? Deixa eu tentar fazer um outro Czinho aqui mais legal. Pronto. Esse grupo funcional aqui é um hidrocarboneto, ó. Ele só vai ter, quando não aparece nenhum elemento na cadeia, é só linhas, pessoal. Quando aparece só linhas é porque só tem carbono e hidrogênio. Então esses cantinhos aqui vão ser carbonos e aqui vai ter hidrogênios também. Então isso aqui é um hidrocarboneto. É aromático, né? É um aromático, hidrocarboneto aromático. Essa função aqui, ó, um nitrogênio ligado a 3 cadeias carbônicas. Amina. Isso aqui é uma função nitrogenada, né? Essas duas aqui são oxigenadas, aqui é uma função nitrogenada, tem nitrogênio. Letra F, a cadeiazona enorme, aí tem bem aqui, ó, um carbono que faz ligações simples, 3 ligações simples ligada a um OH. Isso aqui é que função? Álcool. Ah, e se esse OH tivesse ligado a um carbono com ligação dupla, por exemplo, se ele tivesse aqui nesse carbono ou nesse, aí seria enol, né? Já não seria álcool, tá? Letra G, ó, já identifiquei aqui, ó, um oxigêniozinho com cadeia para um lado, cadeia para o outro.
cadeia carbônica para a direita, cadeia carbônica para a esquerda. Isso aqui caracteriza a função éter, tá? Outro aqui, OH ligado a um carbono que faz ligações simples. É outro álcool. Isso aqui é o etanol, né? O álcool que tem na bebida, álcool etílico. Agora aqui eu tenho um nitrogênio, então poderia ser amina, né? Mas não é amina, por quê? Porque tem esse carbono com duplo O bem aqui vizinho, ó. Então esse grupo funcional aqui é uma função nitrogenada chamada amida. Tem mais? Pronto. Cadeia zona enorme, ó. Toda essa parte aqui que é só linhas, é só carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Aí bem aqui no cantinho tem um H ligado a um carbono fazendo ligações simples, ou seja, outro álcool. Tá? Isso aqui é um álcool. E essa cadeia aqui, pessoal, vocês lembram, ó, é porque aqui tá isso aqui, ó, tudo isso aqui é uma cadeia carbônica. Então eu posso substituir isso aqui tudo por um R, tá? Por um R. E para cá é outra cadeia que eu posso substituir também isso aqui tudo por um R. Resumindo, eu tenho essa estrutura bem aqui, ó, R. Aí aqui, bem aqui tem um carbonozinho, ó, tem um carbono. Aí dupla O e R, outra cadeia. Ou seja, isso aqui caracteriza o quê? Um éster. Essa estruturazinha bem aqui é um éster. E essa estrutura do éster aqui, ó, ela tem também aqui, ó, são três, né? São três estruturas. Todas as três caracterizam um éster, ó. Três grupos funcionais do éster aí, ó. Um éster triplo, né? Um triéster, no caso. Beleza? Aí, mas aí é função éster, tá? Eu acho que acabou. Então é isso, pessoal.